Olá, galerinha do quarto ano, vamos iniciar nossa aula de História, páginas 5 a 9. O conteúdo é como viviam os primeiros povos humanos, certo? O objetivo da nossa aula hoje, é identificar, algumas e refletir sobre o modo de vida dessas pessoas, desses grupos humanos. Então, a página 5, ela já traz aí uma ilustração, e aqui abaixo, ela traz alguns boxes, com informações sobre algumas características, desses povos. Esses povos, eles eram pessoas que viviam organizadas em pequenos grupos, certo? Então, eram pequenos grupos de pessoas. E aí ele vai falar sobre 4 características, A primeira fala aí das pinturas, que eram as pinturas rupestres, que eles faziam nas paredes das cavernas. Essas pinturas eram registros de acontecimentos diários, Então, uma caçada, algum festejo, Então, eles registravam através de desenhos, que eram feitos com carvão ou sangue de animais. Eles eram nômades, Nós já discutimos isso em sala, em outra ocasião. Nômades porque eles não eram fixos em um lugar, Como eles dependiam, eles eram caçadores e coletores, Como fala aí também. Então, eles dependiam da caça e da coleta para se alimentar. Então, quando aquele local que eles estavam não tinha mais animais para caçar, Não tinha mais os vegetais para colher, eles mudavam-se para outro lugar. Vocês lembram que eu já falei em sala que foi a agricultura e a pecuária, o desenvolvimento da agricultura e da pecuária que permitiu que esses grupos humanos eles se fixassem em um lugar, porque eles passaram a produzir seu alimento, não é isso? Nós dizemos que eles se tornaram sedentários, quando eles se fixaram em um lugar só. Fala aí também das ferramentas e os utensílios, que eles utilizavam tanto para caçar, Vocês observem aí na imagem as lanças que eles usavam para caçar, para pescar, para costurar. Então, essas ferramentas, elas eram feitas de pedras, madeiras e ossos de animais, certo? Lá na página 6, vai falar sobre a domesticação do fogo. Então, aprender a controlar o fogo, foi uma conquista, um acontecimento na história da humanidade e transformou profundamente o modo de vida deles, O fogo, para eles, tinham 3 funções: cozinhar os alimentos, que antes eram consumidos crus, mantê-los aquecidos durante as noites frias e espantar animais ferozes, certo? Que é o que mostra aí na ilustração da página 6. Na página 7, ele vai falar sobre a história do fogo, Os seres humanos, eles não inventaram o fogo, eles só descobriram formas de mantê-lo e produzi-lo. Como assim? De início, eles observavam a natureza, Quando o sol, o calor do sol queimava vegetações secas, produzia incêndio, ou quando algum raio atingia uma árvore, que também produzia incêndio. Então, a partir daquele incêndio, eles pegavam as faíscas, pegavam aquelas pequenas tochas e acendiam fogueiras. Só que depois que apagava, não tinha como fazer outra. Então, ainda observando a natureza, eles desenvolveram 2 técnicas que era capaz de produzir o fogo, A primeira, eles pegavam gravetos, esfregavam o graveto em pedaços de madeira seco, vegetação seco, até produzir faísca. A segunda maneira era através de 2 pedras, Pegavam 2 pedras, começavam a bater uma na outra, com a vegetação seca, Quando essas 2 pedras produziam a faísca que caía na vegetação, produzia o fogo. Então, a partir desse momento, eles não dependiam mais dos incêndios naturais, certo? Podiam produzir o fogo, quando quisessem. Bem diferente de hoje, Página 8 e 9 são atividades, que
relacionados ao conteúdo, não só do de hoje, mas da aula anterior também. Então, vocês vão ler desde a página 3, certo? Rever os textos já desde a página 3, para poder resolver as atividades, certo? Além disso, na página 8 tem um pequeno texto aí que fala sobre grandes animais que viveram com os seres humanos, né? Que fala que não eram os dinossauros, a megafauna. Se vocês se recordam bem, né? Acredito que foi no final do ano passado, veio para o Norte Shopping, né? Aqueles animais que ficaram em exposição, que eram os animais gigantes. Então, esses animais que estavam em exposição lá, eram exemplo dos animais aí da megafauna. Então, esse pequeno texto vai falar sobre isso, certo? Aí, as questões das atividades relacionadas ao conteúdo, então vocês vão ler o texto, né, reler o texto e vão responder de acordo com as informações do texto, ok? Não esqueçam que qualquer dúvida podem entrar em contato. Bons estudos, até a nossa próxima aula.